Eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nossa convidada de hoje é graduada em História e doutora em História Social da Educação pela Universidade de São Paulo. Presidiu o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace. Foi responsável pela primeira pesquisa de opinião pública sobre meio ambiente no Brasil. Atua em História da Ciência, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Recebemos hoje Samira Crispo. Professora Samira, seja bem-vinda ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É uma honra conversar com você. Bom, eu que agradeço o convite e espero poder corresponder aí às expectativas. Estou às ordens. Professora, a gente sempre começa tentando resgatar um pouco da origem dos nossos entrevistados, né? A senhora, como eu disse, é historiadora. Em que momento da sua vida você se preocupa ou se interessa pela questão ambiental? Então, eu me especializei em História da Ciência. Minha tese de doutoramento foi História Social da Educação. E eu analisei, na minha tese de doutoramento, a democratização das escolas católicas e a interface entre as doutrinas progressistas da Igreja e a educação no Brasil, principalmente a teologia da libertação. Então, digamos que eu já tinha uma preocupação com a perspectiva progressista da história e também do impacto da história no presente. Né? Eu não me interessava tanto o passado, mas como você pode interpretar e atuar no presente. Então, em função desse meu interesse, eu acabei indo trabalhar numa organização não governamental nos anos 90, chamada ISER, Instituto de Estudos da Religião. E esse nome pode parecer que é um instituto religioso, mas o ISER era uma ONG de desenvolvimento, como outras que existiam no Rio de Janeiro e no Brasil, principalmente no chamado período da redemocratização do país. Então, eram organizações não governamentais que recebiam recursos do exterior, principalmente, e com esses recursos tocavam programas sociais, a maior parte deles sociais. Programas voltados para aquilo que a gente chama dos grupos vulneráveis, né? Crianças, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua e programas desse tipo. Eu sempre me interessava em como que você podia juntar fé e política. Eu sou católica. Então, a ideia era como que você junta fé e política, ou seja, como você atua de acordo com seus princípios, né? Os princípios éticos, religiosos, morais, etc. E eu comecei a trabalhar, então, com essa ONG, fazendo assessoria aos bispos católicos chamados progressistas. No que exatamente? Nas chamadas pastorais participativas, que era uma ideia de democratização da igreja, onde você não tinha as coisas vindas de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ou seja, a eclésia, né, a comunidade que dialogava e dizia quais eram suas prioridades. Então, esse era o meu trabalho no ISER. Ao mesmo tempo, eu trabalhava, porque o trabalho numa organização não governamental é quase voluntário. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhava no Museu de Astronomia e Ciências Afins, fazendo História da Ciência, no Brasil. E aí, em 1989, eu recebo um edital do CNPq, solicitando que os institutos vinculados ao CNPq, que era o caso do museu, apresentassem projetos sobre a questão do meio ambiente, já que o Brasil ia sediar a conferência. Então, o CNPq queria apoiar projetos que pudessem ter alguma relevância durante a conferência. E nós tínhamos acabado de fazer uma pesquisa no museu, o que o brasileiro pensa da ciência.
porque em 1988, por conta da Constituinte, se fez muita consulta pública, e uma das pesquisas era o que os brasileiros pensam da ciência, para poder pensar o que era essa ciência mais democrática, não a ciência da Torre de Marfim, das comunidades científicas fechadas, mas aquela ciência que estava sendo demandada pela população. Eu gostei muito do formato dessa pesquisa que tinha sido feita pelo Instituto Gallup, e resolvi fazer uma adaptação dessa pesquisa para as questões do meio ambiente. Até então, os brasileiros nem falavam em meio ambiente, falavam em ecologia, essa palavra meio ambiente praticamente não existia, os militantes dessa área eram chamados de ecologistas, né, e havia um desconhecimento geral sobre qual era a agenda desses ecologistas, até porque havia muito estigma em relação aos militantes, eram chamados dos ecochatos, né? Então, aquela ideia de que eles eram muito doutrinários, muito radicais, e né, antes passar a mão na cabeça do macaquinho do que cuidar de barrigudinho, então tinha aquela ideia de que a agenda social era uma, a agenda ambiental era outra, e nós resolvemos, então, fazer o que o brasileiro pensa da ecologia, apresentamos o projeto ao CNPq, ele foi aprovado, e aí nós começamos. Então, eu entrei na questão ambiental com um interesse de pesquisadora. Eu não tinha uma história dentro do ambientalismo. Isso foi em 1989. Né? E só que o que às vezes acontece, não só com os historiadores, mas de um modo geral com os pesquisadores das áreas das ciências sociais, antropólogos, sociólogos, você já deve ter ouvido falar, né, que o Verger foi estudar candomblé em Salvador, virou pai de santo. Né? A Margaret Mead foi estudar índio, casou com um cacique. E eu acabei, 2 anos depois, vendo que eu tinha me tornado uma ambientalista. Por quê? Porque à medida que eu fui fazendo a pesquisa, e depois eu vou contar um pouco sobre essa pesquisa, eu fui me inteirando da agenda, me inteirando das ideias, das doutrinas então correntes, dos objetivos que a Rio 92 estava colocando no horizonte, e eu fui me apaixonando. Em função dessa pesquisa, eu também tive rapidamente, digamos assim, uma repercussão muito grande, estava sempre convidada para os eventos, convivendo com os ambientalistas, e aí, quando eu vi, eu estava praticamente sentindo que não havia já mais uma distância entre a pesquisadora e seu objeto, que eu tinha me tornado uma ambientalista que também pesquisava sobre o ambientalismo. E aí eu criei no próprio ISER um programa chamado Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve aí quase 10 anos de duração. Maravilha, professora. A senhora estudou durante o período da ditadura militar no Brasil. E eu imagino, né, que a senhora tenha passado por restrições no discurso, no diálogo. Mas a senhora acha que a questão ambiental fluía melhor durante esse período? Quer dizer, era mais tolerável falar de meio ambiente do que de pautas sociais, por exemplo, nesse período? Bom, isso ocorreu de fato, né? Você sabe que a questão ambiental ela não tinha nenhuma visibilidade para o grande público, até porque, às vésperas da Rio 92, nós tínhamos pouquíssimas organizações que se autodeclaravam como ambientalistas, e houve até um censo dessas organizações, e verificou-se que a maior parte delas eram organizações muito pequenas, muito locais, não havia organizações que atuassem em âmbito nacional, e a maior parte delas se dedicava à educação ambiental. Então, digamos que, mesmo em termos de um movimento, de uma institucionalização, isso era muito incipiente ainda nos anos 80. Nos anos 70, o que aconteceu foi o seguinte: foram instalados censores nos jornais, né, em todos os principais jornais. Nessa época eu estava em São Paulo, era estudante, e já havia um censor, por exemplo, na Folha de São Paulo, um censor no Estadão, que eram os principais jornais. E aí o censor dizia exatamente o que podia publicar, o que não podia. E aí começou a censurar muita coisa. E o jornal, então, naquela época, né, não havia essa impressão a laser, era tudo com tipografia. O que aconteceu é que às vezes publicava meia página inteira em branco,
Então, o jornal começou a pensar que deveria publicar coisas naqueles espaços. E começou a publicar 2 tipos de notícia: receita de comida e a outra, temas ambientais. Então, quando a gente pegava o jornal e via alguma coisa sobre meio ambiente, a gente sabia que alguma matéria tinha sido censurada. Mas, ao mesmo tempo, você começou a se inteirar sobre as coisas que estavam acontecendo, porque nos anos 70 também começou uma reforma urbana em São Paulo, meio na surdina, né? Então, você tinha aí grandes focos de poluição que não eram discutidos pela população. De repente, você viu o Rio Pinheiros virar, espumar inteiro, você não sabia por que ele estava espumando, nem sabia a quem reclamar. Você saía pela manhã, os olhos ardiam, você lacrimejava, não conseguia respirar, mas não havia dados sobre a qualidade do ar. E foi uma época também de expansão imobiliária em cima de áreas naturais e mananciais, e até se pensou em fazer um aeroporto em Calcaia do Alto. E houve uma manifestação contra isso, né? O movimento, embora ainda fosse incipiente em São Paulo, ele começou a se manifestar contra esses fatos concretos. Então, criança que nascia sem cérebro em Cubatão, isso anos 80, né? E nos anos 70, essa coisa da poluição e do avanço sobre os mananciais. Então, aí tinha um movimento ambientalista incipiente, mas já também muito moldado, muito calcado em cima das questões urbanas. Nessa época, como eu disse, eu era estudante, né? Então, a minha militância era uma militância pelo fim da ditadura. Então, nessa época, eu era vinculada a um partido de esquerda, no caso comunista, que estava na clandestinidade, estudava, e nessa época era engraçado, porque eu estava fazendo meu mestrado e eu estudava uma organização de direita que tinha ajudado a ditadura, que era uma turma de católicos integristas, ultraconservadores, que publicavam uma revista chamada Hora Presente, e que o líder deles, o líder intelectual, assim, para a opinião pública, era o Nenildo Tabosa Pessoa, que fazia uma crônica semanal no estado de São Paulo. Então, eu já estava sempre misturando, né, esses temas, ou seja, lutando a favor da democracia, ao mesmo tempo estudando e ao mesmo tempo envolvida com esses temas todos, ou seja, eu não era, digamos, a típica alienada na ditadura. Agora, nós sofríamos todo tipo de coisa. Houve invasão da USP, houve invasão do CRUSP, que era a área de moradia da universidade. Nós, para lermos livros que não estavam censurados, nós comprávamos livros que vinham da Argentina e do México, da Fundo de Cultura Econômica, tínhamos que ler tudo em espanhol, tínhamos que capar esses livros falseando as capas deles para poder não serem apreendidos, quer dizer, todo esse tipo de coisa, manifestação de rua, toda essa vivência dos anos 70 eu vivi, né? Foi uma importante transição no pensamento social e político no mundo inteiro, né? Década de 70 e 80, sobretudo trazendo as questões ambientais para o público. Mas eu queria falar um pouco dessa pesquisa, né? O que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente. A senhora já falou um pouco de como ela foi idealizada, e naquele momento, quais foram os resultados que vocês obtiveram? Então, é muito interessante, sim, é muito interessante porque a primeira coisa é o que é uma pesquisa nacional, né? E feita no instituto vinculado, na época, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, com apoio do IBAMA, com verbas públicas, né? Então, tinha que ser uma pesquisa, primeiro, pública. Não havia pesquisa pública de meio ambiente, porque, normalmente, quem contratava essas pesquisas eram os empresários, os poluidores, e eles não divulgavam os resultados, né? Então, era a primeira grande pesquisa pública. Então, como aquela seria? Então, nós resolvemos fazer um formato em que nós faríamos uma pesquisa quantitativa, como se faz as pesquisas eleitorais hoje, né, pegando uma amostra representativa do povo brasileiro acima de 16 anos, nas cidades principalmente, mas também alguma coisa no campo, uma amostra de acordo com o que o IBGE diz que deveria ser, e ao mesmo tempo fizemos
qualitativa, que a gente chama. Nós elegemos 6 setores chaves para se entender a questão ambiental e contactamos as principais lideranças desses setores. Então, nós escolhemos, óbvio, né, os cientistas, técnicos governamentais, porque na época eram os mais envolvidos com as questões do meio ambiente, os ativistas, evidentemente, né, e alguns movimentos sociais que estavam surgindo como fortes, por exemplo, feministas, mas com a interface da questão ambiental, que a gente chama de ecofeministas, né? E também do movimento social, mas dentro daquela matriz mais socioambientalista, que era muito incipiente, mas havia algumas lideranças. Jornalistas, parlamentares e, evidentemente, empresários. Então, com esses setores e entrevistando as principais lideranças, nós conseguimos mapear não só as expectativas em relação a Rio 92, mas também como que aquela agenda estava sendo colocada para essas lideranças, para esses movimentos. Essa foi uma parte importante da pesquisa. E justamente por eu ter esse trânsito com esses setores, é que eu acabei me tornando rapidamente e facilmente uma pessoa ligada ao métier. Na pesquisa de opinião, nós pedimos, na época, o apoio do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo resolveu fazer uma newsletter para informar o povo brasileiro, em tempo real, o que estava acontecendo com a Rio 92. E eles juntaram um grupo na Agência Estado, liderada pelo Rodrigo Lara Mesquita, que tinha sido um colega meu na universidade, que agora era o CEO da Agência Estado. E aí, conversando com ele, ele disse, bom, nós vamos apoiar a pesquisa. Nós não vamos dar dinheiro para vocês, mas a gente paga o Ibope. A gente paga diretamente o Ibope e vocês dão qual é o questionário que interessa e nós vamos divulgar em primeira mão a pesquisa. Então, foi uma pesquisa que nasceu bastante ancorada, porque ela era uma pesquisa governamental, com a participação das lideranças, e aí também já com essa ancoragem numa divulgação pública, né? Então, foi uma experiência interessante, inovadora, não havia tido nenhuma pesquisa sobre esse assunto, tanto é que se chamou que o brasileiro pensa da ecologia, a primeira edição, e aí os resultados mais ou menos óbvios, né? Primeiro que a população não sabia exatamente o que ia acontecer na Rio 92, óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, nós perguntamos muitas coisas aos brasileiros que depois nos ajudaram a entender como que era a percepção da opinião pública em relação às questões ambientais. Por exemplo, nós já sofríamos muitas enchentes, nós já tínhamos muitos problemas de saneamento, mas, naquele momento, os brasileiros não identificavam esses problemas como sendo ambientais. Isso tudo estava na rubrica falta de saneamento básico, né? Então, o que eles percebiam já naquela época, isso sim, desmatamento e queimada, todo mundo sabia o que era. Né? Então, e também a contaminação de rios e oceanos. Isso já, final dos anos 80, já era bastante visível para a maior parte da população. Mas eles não tinham muita ideia, por exemplo, a palavra biodiversidade era uma ilustre desconhecida, ninguém sabia o que significava, o que também não era surpresa nenhuma, porque o próprio conceito foi cunhado nos anos 80 pelo Edward Wilson, né, que era um biólogo famoso. Então, é também uma época que há um desconhecimento não empírico do que é o meio ambiente, mas falta um repertório de conceitos, falta uma associação direta entre o que você vive e modelos para você interpretar aquilo. Isso era óbvio. Né? E, evidentemente, as diferenças nas agendas dos ativistas, dos empresários, etc., eram muito diferentes uma da outra. Né? Então, por exemplo, os empresários ainda estavam presos ao modelo da demanda de Estocolmo, de 1972, que basicamente tinha orientado os países a montarem suas agências reguladoras, as agências de meio ambiente.
E as empresas, então, diante daquela legislação, elas tiveram que caminhar para o que a gente chama de conformidade. Foi a época das chaminés, dos tratamentos de efluente, né, da ecoeficiência. Então, eles estavam com aquela agenda ainda, que era uma agenda bastante atrasada, depois eu vou explicar com a história da Rio 92. E os ativistas já estavam à frente, né? Nós já estávamos no final dos anos 80, havia um otimismo muito grande por parte da sociedade, porque, primeiro, o mundo bipolar tinha se desmoronado, né? Vocês lembram que já tinha havido a queda do Muro de Berlim, havia uma ideia de que o mundo ia cooperar, que o mundo era um só, estava no início ainda da globalização, então havia muito otimismo em relação a essa globalização, havia uma atuação muito forte das Nações Unidas nessa época. Então, éramos todos otimistas, essa que é a verdade. Né, às vésperas da Rio 92, e no Brasil muito mais, porque nós estávamos em plena redemocratização do país. Já tínhamos feito a Constituinte de 88, com a liberdade de expressão, as organizações rapidamente ganharam muito espaço e muita visibilidade, e o movimento social se fortaleceu nesse período, né? Então, o otimismo não era só fora do Brasil, mas dentro do Brasil também. Um outro mundo é possível, vamos transformar o Brasil, e então esse era um clima que transparece bastante na pesquisa. E esse era um período de um antagonismo muito forte, né, que era a questão ambiental com questões sociais e políticas, né? Havia aquele discurso de que não dava para pensar na proteção da natureza com comunidades pobres ainda, né? Essa dicotomia ela foi superada nos dias de hoje, a senhora acha? Não totalmente, mas naquele momento era simplesmente não havia diálogo entre o movimento social e o movimento ambiental. Eram duas coisas completamente separadas. Havia, inclusive, um preconceito. Os ativistas do movimento social achavam que o ambientalismo era uma ideologia de classe média e que era própria dos países já desenvolvidos e que a sua expressão política máxima estava ali, né, nos partidos verdes, né? Então, não havia esse diálogo. Inclusive, houve um mal-estar muito grande quando se necessitou fazer articulação da chamada sociedade civil para Rio 92. O que aconteceu, né, foi que várias cidades brasileiras se candidataram para sediar a Rio 92, quando ficou definido que era o Brasil. Então, Brasília se candidatou, Manaus se candidatou, São Paulo se candidatou, e, afinal de contas, foi escolhido o Rio. Por que foi escolhido o Rio? O secretário da conferência era o Maurice Strong. E o Maurice Strong, que na sua juventude tinha sido um empresário suíço, bem-sucedido, e que depois se tornou esse homem mais ligado às causas, né, humanitárias, sociais e ambientais. Ele era casado com uma mulher muito interessante, não estou lembrando o nome dela agora, mas ela era muito alternativa. Gostava dessa coisa mais espiritualista, dessa cultura mais alternativa. E eles, quando vieram ao Rio, nós tínhamos aqui um comitê chamado Comitê Pro Rio, em que foi oferecida ao casal, a Morse e a sua mulher, digamos, um jantar, uma reunião, alguma coisa assim. E aí eles conseguiram, nessa reunião, levar ambientalistas, empresários, pessoas célebres, jogador de futebol, aquela coisa muito carioca, todas as classes sociais, como se fosse uma grande democracia, né, social e racial. Aquilo impressionou o Maurice Strong, porque ele queria fazer uma conferência completamente diferente. Ele tinha dois grandes objetivos nessa conferência, que era, engajar a sociedade e a opinião pública, o que Estocolmo não conseguiu fazer, e engajar o empresariado, porque o relatório Nosso Futuro Comum, que tinha sido encomendado como o principal insumo, o principal documento da Rio 92, né, presidido pela Gro Brundtland, falava que de Estocolmo para cá, apesar da legislação ter avançado, apesar das agências reguladoras,
a poluição aumentava muito, a degradação ambiental estava aumentando, e que sem uma resposta, sem o engajamento dos empresários, diferente daquela de só atender a legislação, seria muito difícil deter a deterioração ambiental. Então, ele tinha esses dois objetivos. E quando ele chegou no Rio, que ele viu essa sociedade efervescente, misturada, diversa, ele ficou encantado e bateu o martelo que a reunião ia ser no Rio. E aí começam os problemas. Problema que, eu vou voltar ao que você perguntou sobre o movimento social e ambiental. Qual era o movimento social forte aqui no Rio de Janeiro? Naturalmente, era o das organizações sociais, com a sua pauta de redução da desigualdade, combate à pobreza, questões de saúde, educação, etc., né? E os ambientalistas, como eu disse, além de serem poucos, eles tinham uma atuação muito local, eles não tinham nenhuma grande organização nacional. Então, logo, houve um embate na hora da liderança. Quem ia liderar, afinal de contas, era uma conferência sobre o meio ambiente, e havia já esse mal-estar entre os dois movimentos, a tal ponto que houve uma espécie de ruptura nessa articulação, e aí nasceu a primeira grande articulação nacional de ambientalistas, que não existia, surgiu aí, basicamente, às vésperas da Rio 92 e 91, que foi o Fórum Nacional das ONGs e entidades ambientalistas. Então, a primeira grande articulação entre as próprias organizações apareceu ali. E como elas não tinham muita ancoragem nas outras organizações nacionais, elas se articularam com as organizações internacionais. Até a Rio 92 não havia nenhuma organização internacional com escritório no Brasil, nenhuma. Nem WWF, nem Greenpeace, nem Nature Conservancy, nem CI, nada, nenhuma, zero. Elas realmente vieram de avião mesmo aqui para o aterro do Flamengo e depois criaram escritórios no Brasil. E, evidentemente, com essa articulação, com essas ONGs internacionais, conseguiu-se montar o chamado Fórum Paralelo no aterro do Flamengo. Porque até a Rio 92, as reuniões da ONU eram só governamentais. Elas não credenciavam organizações não governamentais para participar, né? E assim foi em 92. Nós tivemos o Fórum Paralelo aqui no aterro do Flamengo e a conferência no Rio Centro, bem longe, quase 1 hora de carro para chegar lá, né? Então, você imagina, numa época que não tinha ainda a internet não era o que é hoje, né, usada por todo mundo, era fax e telefone, as tentativas da sociedade civil de influenciar a conferência governamental. Então, ainda foi uma coisa muito trabalhosa, que valeu a pena, porque a partir da experiência da Rio 92, em todas as outras conferências da ONU, houve esse credenciamento das organizações sociais e ambientalistas. Mas até aquele momento não havia. E houve mesmo esse embate entre as duas. E o que aconteceu para amenizar, e eu vou interromper para você poder falar o que você achar melhor, para amenizar esse embate, estava como conteúdo da conferência, um dos conteúdos, que depois eu posso falar de todos os conteúdos, um dos conteúdos da conferência era a Agenda 21. E a Agenda 21, com 140 capítulos, 500 páginas, era um guia metodológico de como você terminava a conferência e começava um programa de desenvolvimento sustentável. E nessa Agenda 21 estava prevista a participação de todos os atores sociais em processos participativos. Então, esses processos participativos da Agenda 21 ajudaram esses dois movimentos a se encontrar, né? Foi mais ou menos assim, mas levou quase 10 anos para isso acontecer de verdade. Professora, fica à vontade, estamos aqui para ouvi-la, ouvir suas histórias. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a gênese do movimento ambientalista brasileiro. Sim. Nós tivemos a chance de entrevistar vários já personagens desse período, e a impressão que eu tenho, e a senhora que conviveu muito no eixo Rio-São Paulo, possa esclarecer isso para a gente,
A impressão que eu tenho é que esse início do movimento está muito vinculado a esse eixo Rio-São Paulo, talvez com exceção da Agapan no Rio Grande do Sul, né? E, e basicamente em torno de duas ou três agendas, que seriam o avanço da energia nuclear, né, e as questões urbanas, como a senhora colocou, talvez a gente possa lembrar aí de Augusto Husky com os beija-flores da Mata Atlântica e tal. Foi isso mesmo? Quer dizer, havia essas duas agendas prioritárias e a senhora identifica alguma diferença? Nós entrevistamos o Gabeira, por exemplo, estávamos conversando sobre uma certa diferença no movimento ambientalista, a origem do movimento ambientalista no Rio e São Paulo. São Paulo, algo mais militante, com o surgimento da SOS Mata Atlântica. No Rio de Janeiro, algo mais político, com o surgimento do Partido Verde, por exemplo. Foi mais ou menos por aí? Qual foi o grande legado que os primeiros ambientalistas deixaram para a gente? Olha, eu acho que a primeira coisa é como é que a gente enxerga o ambientalismo. Tem duas maneiras, dois modelinhos, digamos, científicos, para você olhar a história do ambientalismo. Um é como mais um movimento social ou sociologicamente explicado em sociedades complexas, né? Então, aí o ambientalismo seria sempre um grupo de pressão concorrencial com outros grupos, então aquelas agendas que numa sociedade democrática elas concorrem, né, por atenção, por recursos e por afirmarem suas agendas. Essa é uma maneira de olhar. Então, ela concorreria com o feminismo, com a questão racial e assim por diante. Essa não é a minha maneira de entender. Eu olho para o ambientalismo como um movimento histórico, em que você tem vários marcos referenciais, e esses marcos estão ligados a inflexões diferentes nesse movimento histórico, onde agentes econômicos, agentes sociais entram e dão uma dinâmica diferente, né? Então, se eu for olhar nessa lente mais longa, em que eu tento ver a história do ambientalismo, o ambientalismo tal como a gente conhece hoje, né, assim, moderno, ele começa nos anos 70. Antes dos anos 70, ele estava naquele caldeirão da contracultura do pós-guerra, né? Aí sim, você vai ver no pós-guerra que o movimento, por exemplo, antinuclear é muito forte, e não por outra razão, porque eles viram duas bombas serem jogadas e destruírem duas cidades. E o arsenal nuclear era uma realidade concreta pela primeira vez no mundo, e havia um pavor de que pudesse haver uma guerra nuclear, uma extinção em massa das sociedades humanas e assim por diante. Tanto é que a maioria dos cientistas envolvidos naqueles projetos de guerra, eles se tornaram pacifistas e militantes pacifistas, né? Ao mesmo tempo, você tinha também toda uma geração desencantada, porque o que o sistema tinha legado para eles? Ruína, destruição, uma guerra que tinha, enfim, destruído não só as pessoas, mas a esperança, a fé no futuro. Então, as pessoas estavam procurando ideias novas, orientações novas. E aí você teve um caldeirão de influências, que veio da New Age, que é uma busca espiritual por novas formas de conexão com a natureza. Você teve os hippies com todo o seu esforço de fazer comunidades alternativas. Então, você teve aí um caldeirão de influências que se misturaram ao chamado, a coisa que é mais raiz no ambientalismo, que é o conservacionismo. Até hoje eu falo, você quer falar de ambientalismo raiz, tem que falar do conservacionismo, porque é aí que essa história toda começou. Começou lá nos anos 50, com a criação dos parques, das áreas protegidas. E por quê? Porque se estava observando o desmatamento das áreas naturais, a matança dos animais, ou seja, pelo valor comercial delas, ou por outros motivos. Então, ali começou um movimento de proteção da natureza.
tá? E de uma natureza independente da utilidade dela para nós, né? Porque não é, quando você fala recursos naturais, recursos estratégicos, você está falando daquilo que é importante para a sustentação das sociedades, do nosso modo de produção, do nosso modo de viver, é o que é útil. Mas ali começou uma proteção da natureza, reconhecendo na natureza um valor em si. Então, você tem a organização mais antiga do mundo, é a IUCN, que foi criada em 1948. Tá? Ali, e depois, com toda a história da IUCN, eles começam a ditar os padrões no mundo inteiro de como é que você faz para criar parques, para fazer manejo de flora e fauna, e assim por diante. Então, é muito importante essa origem da IUCN, porque é a primeira institucionalização que você pode observar desse pensamento ambientalista, que naquele momento reunia principalmente ativistas e cientistas. Né? Tanto é que quando você vai esmiuçar no Brasil a origem do movimento ambientalista, você já vai encontrar organizações lá do Dr. Paulo Nogueira Neto, que é um cientista, ele já tinha uma ligação com a IUCN, né? Então, porque a IUCN ela tem um formato interessante, ela abriga governos, instituições e indivíduos, né? Então, muitos indivíduos aqui, até a gente brinca, o Brasil tinha mais ING do que ONG, né? Porque eram aqueles indivíduos ativistas que aglutinavam ali um grupo de pessoas interessadas em torno da sua liderança e fazia coisas, né? Então, eu diria para você que esse conservacionismo que vem lá, desde 1948, com reuniões que a IUCN promovia, várias delas na França, na Suíça, em vários outros lugares, chegou a ter uma em Petrópolis nos anos 40, se não me engano, e tudo, ela já vai trazendo esse pensamento ambientalista raiz. Mas aquilo que a gente entende como ambientalismo hoje, na sua feição mais moderna, começa nos anos 70. E em função de 3 grandes marcos. Um foi o chamado Dia da Terra, que botou 20 milhões de americanos na rua, defendendo 3 coisas: o direito de saber, né, o direito a ter água e ar limpo. Naquela época foi um deputado democrata, Gaylord Nelson. Ele exercia uma liderança muito grande, e o que acontecia é que você construía condomínios em terrenos que estavam contaminados quimicamente, por exemplo, e ninguém sabia, de repente as pessoas começavam a ter câncer. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Ou então você estava bebendo uma água e ali do lado tinha uma empresa que poluía aquela água e você não sabia qual era a água que estava bebendo até todo mundo ficar doente. E você tinha, por exemplo, Los Angeles, nos anos 60, tinha dias que ninguém conseguia enxergar, era uma névoa, e não tinha nenhum nome para aquilo, a palavra poluição aparece nos anos 60, não tinha nem nome para o que estava acontecendo. Então, houve uma mobilização muito grande no Dia da Terra, não estou falando, 20 milhões de americanos foram às ruas. E aí se criou a EPA, a primeira grande agência de controle da poluição nos Estados Unidos, e se criou a Clean Water Act e o Right to Know, que era também uma garantia de que as pessoas tinham o direito de saber ao que elas estavam expostas, né, as coisas que elas estavam consumindo e assim por diante. Porque ali houve a entrada da sociedade civil em massa. Entende? Então, não era só os ativistas, as organizações, não era um movimento só de opinião de ativistas, mas um movimento de massa. Então, essa é uma coisa. Segundo, o surgimento da própria legislação, porque aí os outros países começaram a copiar aquela legislação americana, inclusive o Brasil, e criaram seus marcos legais de água, floresta, etc. e tal. Então, esse nos anos 70 foi muito importante. Ao mesmo tempo, também foi nos anos 70 que você teve não digo um fortalecimento, mas você teve um corpo de ideias mais consistentes naquilo que a gente chama de ambientalismo ético, e que hoje
no Brasil tem esse nome, né, que a gente emprestou dos Estados Unidos, que é chamada Deep Ecology, ou ecologia profunda, essa corrente que nós temos aqui, onde um dos expoentes dela é o Leonardo Boff, né? Todo mundo conhece. Então, essa ética do cuidado, essa ideia de que a natureza tem um valor intrínseco, que não é só porque ela é importante utilitariamente para nós, a ideia de que as coisas estão todas interconectadas, tem um pensamento mais sistêmico, tudo isso veio desse movimento da chamada Deep Ecology, que teve muitos cientistas envolvidos, James Lovelock, o Maturana, Linho Margulis, né? E você teve também líderes, como Arnold Ness, que era um norueguês muito interessante, e que ele redigiu um manifesto do que seria esse ambientalismo ético, que teve muita importância e que gerou uma literatura extensa sobre essa questão ética da natureza. E também você teve uma divulgação maior do livro da Rachel Carson, né, A Primavera Silenciosa, embora ela tenha escrito o livro em 62, nos anos 70 é que ele ganha, né, passa a ser quase que um best-seller, e também a obra do Odum. Então, você tem aí, digamos, um movimento intelectual que vai dando corpo a esse ambientalismo que começa já a ter duas vertentes. Uma vertente mais pragmática, de uma agenda voltada para o desenvolvimento e qualidade de vida, e essa agenda ambientalista raiz, mais voltada para a conservação da natureza, para a criação de uma ética, pregando um novo tipo de reconexão dos seres humanos com a natureza, um novo relacionamento e assim por diante. Então, isso caminha junto, sabe? Só que a Rio 92 traz também esse movimento junto, mas como o objetivo era engajar a sociedade de massas e os empresários, e veio pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável, aí nós tivemos um afunilamento da agenda para as questões de meio ambiente, desenvolvimento e qualidade de vida, o que não era a característica maior do movimento ambientalista. Agora, você tem razão em relação às origens, no seguinte sentido, de que em São Paulo foram as questões urbanas que puxaram, porque São Paulo estava com as dores do crescimento industrial, né? Estava com as questões de Cubatão, Calcaia do Alto, Rio espumando, poluição do ar, então puxou. Mas na Amazônia, por exemplo, que é, digamos assim, um paradigma, nos anos 90, nós conseguimos identificar 6 organizações. 10 anos depois, tinha 400 organizações atuando na Amazônia. Então, o ambientalismo brasileiro, ele ganha proporções em diferentes estados. O sul do país, você falou da Agapau. Então, o que acontece é que, logo que a conferência ficou decidida que ela seria no Brasil, nós não tínhamos Ministério do Meio Ambiente. E quem estava no governo era o Fernando Collor de Mello. Então, ele teve sugestões de chamar uma grande celebridade ambientalista para presidir a conferência pelo governo. E chamou o José Lutzenberger. O José Lutzenberger, ele foi muito importante para essa agenda dos químicos no Brasil, né, da contaminação química. Ele mesmo tinha formação, ele era químico de formação, ele mesmo tinha trabalhado na indústria, então ele conhecia a indústria por dentro, e ele, então, se tornou um ambientalista radical, fez um manifesto e tinha muitos seguidores no Sul, ele que levava essa agenda, e ele foi chamado para presidir a conferência. Ocorre que não tinha como combinar a personalidade do Lutzenberger com uma coisa diplomática, governamental, né? Não tinha. Ainda mais um governo que estava saindo da ditadura, né? Então, ele não tem sempre essas conferências, tem as chamadas PrepCons, né? Então, teve uma PrepCon em Berlim, ele foi lá e disse, olha, é melhor não mandar dinheiro nenhum para o Brasil, porque lá todo mundo é corrupto, o governo não cumpre sua palavra. E aí foi um escândalo, e ele foi defenestrado. E no lugar dele, então, foi designado um diplomata
para acabar de presidir a conferência, e um dos bons saldos da nossa conferência foi que logo depois foi criado o Ministério do Meio Ambiente, né, que não existia. Naquele momento, a agência mais importante, que foi criada em 1981, era o IBAMA, né? Então, não havia ministério. Então, basicamente, você me pergunta, como é que é o ambientalismo? Eu acho que, do jeito que eu vejo, o ambientalismo é esse somatório de influências e de atores que vão entrando. Então, por exemplo, os conservacionistas nos anos 50, né, que eram principalmente, como eu disse, cientistas e amantes da natureza, naturalistas, etc. Nos anos 60 entra aquelas influências várias dos movimentos alternativos da chamada contracultura. Nos anos 70, entre os técnicos governamentais e com os científicos mais voltados para a questão pragmática de como resolver os problemas ambientais. Nos anos 80, você entra o movimento de massa, e aí a expressão política também, partidos verdes, etc. Nos anos 90, é o engajamento dos empresários. A senhora já disse que a sociedade talvez não estivesse preparada, em termos de conhecimento, de robustez, de informações para a Rio 92. Mas também salientou que nós saímos da Rio 92 com muitas ONGs, maior envolvimento social. A Rio 92 realmente é um marco de transição em como o brasileiro vê a questão ambiental? É um divisor de águas. Porque, assim, a dinâmica das conferências ela é muito interessante. Porque quando a ONU resolve fazer uma reunião de cúpula, ela prepara documentos antes, né, que vão ser discutidos pelos países, ela contrata assessores para criar os insumos, porque nenhum país é obrigado a ser especialista em tudo, e ela faz as chamadas pré-cons, as pré-conferências. E há um esforço muito grande de divulgação. Então, o que aconteceu foi assim, né? Então, assim que resolveram fazer a Rio 92, eles criaram uma comissão chamada Comissão Brundtland, presidida pela Gro Brundtland, que na época era ministra da Saúde da Noruega, e convidaram vários experts de vários países, inclusive teve o nosso, né, o Dr. Paulo Nogueira Neto, que depois veio a ser secretário nacional de meio ambiente, ele participou da Comissão Brundtland. O que a Comissão Brundtland fez? Começou a visitar associações empresariais em vários, principalmente na Europa, mas em várias localidades, e discutir com elas o que era possível fazer para avançar a questão de um desenvolvimento sem tanta agressão ao meio ambiente. E aí surgiu no próprio decorrer do relatório, que veio a ter o nome de Nosso Futuro Comum, a palavra desenvolvimento sustentável, que até então não existia. Né? E não só ela não existia, quando ela desembarcou, digamos assim, na Rio 92, ela também não obteve consenso imediato. Eu vou explicar isso um pouquinho adiante. Então, o que aconteceu? Esse documento, ele foi divulgado em 1987. No Brasil, ninguém falava inglês, tá? Para começar. Ele foi publicado, então, em português em 1989, em Brasília. Então, ele estava, digamos assim, no domínio dos ativistas, da intelectualidade mais progressista, mas não era um documento que todo mundo pudesse falar dele, não existia isso, né? E mesmo no Brasil, os ativistas que falavam inglês, você contava nos dedos. Né? O Brasil, ele fez parte da... É uma história que vale a pena contar. Por que a gente não fala inglês, né? Ou não falava inglês? Porque simplesmente havia a ideia por parte da esquerda de que os Estados Unidos tinham ajudado a fazer o golpe. E que toda a reforma da educação, via passarinho, ajuda americana e tudo. Então, havia uma espécie de uma implicância, de uma antipatia pelos Estados Unidos, que era considerado um país imperialista. As pessoas aprendiam espanhol, aprendiam francês, mas não aprendiam inglês. Né? A necessidade de aprender inglês surge com a globalização no Brasil e é nos anos 80. Então, conclusão. O documento demorou a decolar. Então, quando os conteúdos
da conferência foram colocados na mesa, eles não eram de domínio público, era uma discussão de governos. O que estava na mesa na Rio 92? Você tinha o nosso futuro comum era preparatório, então não era o documento para ser discutido, né? O que estava lá era um tratado de florestas, que veio anos depois a ser a Convenção da Biodiversidade, sobre a qual não havia nenhum consenso, porque havia uma ideia equivocada dos países do norte de que a floresta amazônica era o pulmão do mundo, era, né, a floresta que ia regular o regime climático do mundo, e havia uma interpretação de que os países do norte destruíram suas florestas e agora queriam impor aos países do sul que não estavam desenvolvidos que fizessem sacrifícios e que arcassem com os custos de proteção das florestas. Então, não havia consenso sobre esse documento. O segundo documento era o Protocolo de Quioto, que basicamente não avançou, embora ele criou o conceito de poluidor-pagador, que foi uma coisa importante, né? A ideia dos créditos de carbono, tudo está ali no Protocolo de Quioto, mas ele não criava também obrigações para os países não vinculados, que era o caso do Brasil. O Brasil era considerado um país de matriz energética limpa, e, além de tudo, ele também não foi ratificado pelos Estados Unidos. Então, abriu-se a assinatura do protocolo, mas não foi adiante na Rio 92. E o terceiro documento era a Agenda 21, que não era um documento obrigatório, era os chamados mecanismos voluntários, né? Porque a ideia era de que você tinha feito um esforço muito grande, desde 1972, desde Estocolmo, no que ele chamava de política de comando e controle, e que agora era preciso esperar que a sociedade também se manifestasse voluntariamente, que haveria uma boa vontade de engajamento, né, ir além do que era a conformidade. Então, se criou ali a ideia dos chamados mecanismos voluntários, que estavam todos na Agenda 21. A Agenda 21 também criou um modelo bastante didático de diálogo, porque dividiu a agenda em três: a agenda azul para tratar de água e oceanos, a agenda verde para tratar de floresta, a agenda marrom para tratar das questões urbanas. Isso também deu uma organizada, porque o que as pessoas pensavam é o seguinte: é problema demais, é agenda demais, onde é que a gente está, do que nós vamos cuidar, né? Então, com essa divisão, digamos, didática, porque na prática ela não existe, você conseguiu mais ou menos organizar o movimento em algumas causas. E ainda teve um documento dissidente, que foi a Carta da Terra, né? Então, como eu estou falando, as reuniões das Nações Unidas, elas funcionam por consenso. E, nesse momento, não houve consenso por parte das ONGs e nem de alguns países que se sentiram prejudicados com aqueles documentos que só colocavam obrigações nos países do Sul. E aí houve esse movimento, digamos assim, mais alternativo, de se fazer a chamada Carta da Terra, que era uma ideia de opor-se à ideia de um desenvolvimento sustentável, que fosse onde os principais agentes fossem justamente os poluidores, no caso os empresários, né? E que eles viam também como uma continuação de um modelo capitalista predador. Voltando, então, à Rio 92, como a senhora falou, um dos principais documentos foi a Agenda 21, né? Mas a impressão que eu tenho é que a Agenda 21 não foi incorporada pela sociedade. A gente não percebeu o avanço. Eu tive a oportunidade de liderar o processo da Agenda 21 na cidade de Juiz de Fora, por exemplo, que, se eu não me engano, foi a primeira cidade do interior do Brasil a construir sua Agenda 21. Mas isso não foi internalizado pela sociedade. Isso se deve muito a uma ausência de ações governamentais? Olha, Magela, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: olha o tamanho do Brasil. Nós temos 5.500 ou alguma coisa, municípios, 5.580, né? Na época 5.500 municípios, alguns remotos. Tem municípios do Brasil que você anda 4 horas de voadora para chegar. Eu mesma participei de um projeto chamado Juruti Sustentável,
no oeste do Pará, que era exatamente isso, né? Você tinha que andar 4 horas de voador até chegar no município. Então, eu acho que não dá para você pensar, por exemplo, assim, vamos pensar um país pequeno, Costa Rica. Costa Rica conseguiu fazer, em 10 anos, um programa bastante robusto de desenvolvimento sustentável do país. Mas olha o tamanho da Costa Rica. Costa Rica deve ser do tamanho de Juiz de Fora. Acho que Minas é maior que a Costa Rica, né? Então, você olha para o Brasil. O que acontece? O Brasil, naquele momento em que nós tivemos a Rio 92 e também tivemos o processo de democratização concomitante, o Brasil teve o que a gente chama de processo de descentralização. Havia um movimento muito forte municipalista naquele momento, porque com a ditadura tudo era centralizado, o poder político, os recursos e as agendas, né? Então, uma ideia de que os municípios deveriam ter mais poder político, mais autonomia na gestão de seus recursos e também na tomada de decisão. E esse processo, se a gente vai depois estudar uma outra linha, que é a institucionalização do meio ambiente no Brasil, você vai ver que ele ocorre em 20 anos. Ele ocorre muito mais lentamente do que a gente achou que deveria ocorrer, e ele também ele não tem a configuração exatamente que a gente achava ideal naquele momento. Mas deixa eu dizer para você, o que aconteceu? Você sabe que houve o impeachment do Collor, né? E durante o governo do Fernando Henrique, foi criada a Agenda 21 Nacional. Porque os países que foram signatários da Rio 92 se comprometeram, em 5 anos, em fazer seus projetos iniciais, tanto que se chamava projetos pilotos, projetos demonstrativos, de Agenda 21. E você sabe, já que você foi um militante dessa agenda, de que ele começava pelo processo participativo, né? Então, o que acontece? O governo do Fernando Henrique achou que, para orientar os estados e os governos subnacionais, né, os municípios também, era preciso que o governo federal criasse as diretrizes, para que também futuramente pudesse haver recursos para que as agendas locais, estaduais, fossem adiante. Então, ele, já criado o Ministério do Meio Ambiente, ele determinou que houvesse a criação de 5 documentos nacionais que pudessem orientar as bases teóricas, conceituais, e também dar exemplos, porque a questão era a seguinte: vamos fazer desenvolvimento sustentável. De onde? A partir do zero. Não havia uma sociedade sustentável na qual você se mirar. Não havia uma coisa, por exemplo, quando você falava, vamos industrializar o Brasil, você tinha modelos de industrialização. Você tinha industrialização à moda americana, você tinha uma industrialização à moda europeia, não é? Agora, quando você fala, vamos fazer desenvolvimento sustentável, você copiava quem? Não havia modelos a serem copiados, era tudo uma invenção. Então, os documentos foram comissionados, eu mesma participei da coordenação de 2 deles, na época, e esses documentos, então, eles deveriam gerar, digamos, as bases da Agenda 21. Ao mesmo tempo, o governo contratou do PNUD, o PNUD é a agência da ONU, né, o Programa Nacional, o Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o PNUD, contratou um programa de 10 anos para que expertos, pessoas que pudessem assessorar no Brasil esses processos de Agenda 21, pudessem vir e ajudar na elaboração das Agendas 21 locais, ajudar o próprio governo, né? E esse programa, então, é de match fund, né? O Brasil bota metade e a ONU consegue recursos de doação para colocar a outra metade. Ele durou até o momento em que eu fui trabalhar no Ministério. Quando eu cheguei lá, coube a mim fechar o programa e ver os resultados desse programa. De qualquer forma, ele, então, criou o programa da Agenda 21 local, que, na verdade, era divulgar a metodologia dos processos participativos.
o Brasil não estava acostumado com esses processos participativos, nós estávamos vindo de um regime ditatorial. Os prefeitos não estavam acostumados a prestar contas de nada. Os empresários se juntavam naqueles clubinhos de Rotary Club, nas suas associações, e eles queriam participar de eventos, de reuniões com ativistas, onde eles iam ser cobrados, onde eles iam ser confrontados. Não havia essa cultura, né? Então, as agendas 21 locais, elas pipocaram, principalmente em gestões progressistas. Não é à toa que ela teve em Porto Alegre, com o orçamento participativo, em Santos, que também era uma gestão do PT. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos uma agenda 21 local muito sofrida, com o Sirquis, porque o Sirquis era o secretário de Meio Ambiente na época, eu participei disso, vocês lá, mas eram assim, gatos pingados e exemplos que começavam a pipocar, e um ficava copiando o outro, porque, como eu disse a você, estava tudo partindo do zero. Olha, eu fico muito revoltada quando eu escuto, em certos lugares que eu vou, as pessoas dizerem que a nossa geração não fez nada, estamos legando um mundo pior do que recebemos. Não é verdade, nós tiramos tudo do zero. Nós tiramos do zero, nós fizemos muita coisa. Se você vê a renovação do marco legal, se você vê institucionalização, se você vê engajamento da sociedade civil, tudo é obra nossa, nós fizemos isso juntos, sabe? Nós fizemos muita coisa, estamos fazendo, né? Porque a militância não conhece nem aposentadoria, nem descanso. Então, houve esse movimento da Agenda 21 nacional, houve esse movimento da Agenda 21 local, mas, como eu disse, isso estava entrando em confronto com essa cultura, né, dos pequenos coronéis regionais, dos parlamentares que não entendiam esses processos diretos, porque eles estavam acostumados a ir a Brasília e trazer dinheiro, ter influência, e como que agora era a sociedade, eram aquelas pessoas ali que estavam resolvendo o que era importante, o que não era importante. Não havia uma compreensão dos problemas ambientais como hoje há. Então, havia uma ideia de que, se fosse adotar uma agenda ambiental, ia restringir as possibilidades de desenvolvimento locais, e assim por diante. 10 anos depois, né, quando eu fui ser secretária de Relações Institucionais no Ministério do Meio Ambiente, eu estive lá de 2008 a 2013, eu peguei o finalzinho do mandato do Lula, peguei o primeiro mandato inteiro da Dilma, né? O que acontece? Coube a mim fechar o programa e avaliar os resultados. Então, o que nós vimos foi o seguinte: embora o número de agendas 21 não tivesse sido muito grande, nem o alcance dela, a Agenda 21 virou o celeiro de vocações para a criação das agências municipais de meio ambiente, para que técnicos se formassem, técnicos e ativistas ambientais nesses locais, que praticamente não existiam, e até para a formação dessas pessoas que depois passaram a integrar os governos. Porque não havia. Só para você ter uma ideia, só nos anos 90, final dos anos 90, é que as universidades começaram a oferecer cursos interdisciplinares de meio ambiente. Antes havia cursos separados, biologia marinha, hidrologia, não sei o quê, mas juntar tudo para olhar um problema ambiental e ver como resolver não existia. Então, tudo isso é como eu estou falando, nós saímos do zero. Né? Eu concordo muito e compartilho com esse pensamento, quando a gente lembra da origem do próprio Brasil Verde, em 1995, né, como era o mundo lá e como é o mundo hoje, sem dúvida avançamos muito. E a senhora tem uma história muito rica, que eu acho que está um pouco na nossa origem também, que é o fato de dialogar bem com vários campos sociais. A senhora foi presidente do Jardim Botânico, uma instituição de pesquisa muito importante no Brasil, foi vice-presidente de uma ONG internacional extremamente importante, esteve no executivo. Mas eu queria falar um pouco do envolvimento academia, movimento ambientalista. Eu lembro quando nós começamos o Brasil Verde, nós queríamos aproximar esses dois campos, né? Quer dizer, o que a gente percebia, pelo menos,
é que havia um conhecimento acadêmico, mas que não se traduzia para a sociedade brasileira, e, por outro lado, um movimento ambientalista, às vezes militante, de uma forma até mais agressiva, como, né, muitas ações do próprio Greenpeace naquele momento, mas com pouco conhecimento científico. A nossa leitura era essa. Quer dizer, parece que esses dois mundos caminharam um pouco independente, talvez um pouco arrogância da academia e não ou exigência que a academia tem de publicar, por exemplo, em inglês ou aqueles gráficos incompreensíveis, né? A senhora ainda acha que esse distanciamento ocorre? E na minha leitura, muitos dos problemas ambientais que nós tínhamos eram causados por esse distanciamento, pela falta de conhecimento científico, inclusive nos executivos municipais, estaduais e federais. Como a senhora vê essa relação academia-movimento social como um todo? Então, você mencionou um fato que realmente fez diferença na minha trajetória, que foi de eu poder ser pesquisadora de uma instituição científica, ao mesmo tempo atuar numa organização não governamental, depois estar dentro do movimento ambientalista e até governo eu fui, né? Então, realmente, até se você me perguntar se eu tenho alguma experiência empresarial, eu participei de 2 experiências empresariais bem fortes na área do desenvolvimento sustentável. Então, realmente, eu transitei por essas áreas, por dentro. O que eu posso dizer para você da academia? Primeiro, não havia uma ideia de ciências ambientais. Nos anos 90, havia a maior reunião que existia acadêmica do Brasil, eram 2 reuniões, uma que era o Congresso Nacional, como é que... Ai, meu Deus, SBPC, que era da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reunia a nata dos cientistas, e que, devido ao fato de nós termos vivido a ditadura, depois do processo de redemocratização, ela foi também muito importante para poder ajudar no discurso, digamos, progressista, que o país adotou a partir dos anos 80. Então, a SBPC era a grande reunião da nata dos cientistas. E você tinha uma reunião, a grande reunião das ciências sociais, que era a ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Sociologia, né? E, então, eram as 2 maiores reuniões acadêmicas do país. E a ANPOX, nos seus primeiros anos, também só cientistas. Depois, já nos anos 90, começou a admitir também alunos de pós-graduação, e então houve mais interação entre os alunos e professores. Então, qual era o objetivo da SBPC, que sempre acontecia numa cidade, também da ANPOX? Era, primeiro, que os próprios cientistas falassem entre si, porque eles não falavam. Então, você tinha uma cultura de uma universidade, uma cultura de um instituto, eram os engenheiros falando só com o engenheiro, né? Então, essas grandes reuniões, elas já tinham esse objetivo de fazer com que cientistas dialogassem entre si, porque para você falar em numa visão interdisciplinar, era primeiro, tinha que observar onde é que as coisas se conectavam, né? Então, tudo isso também é um movimento recentíssimo. Então, não é só que eles eram separados da sociedade ou dos ativistas, eles eram separados entre eles, né? Eu participei de um grupo na ANPOX, porque a ANPOX era o seguinte: você tinha os grupos institucionalizados, aquelas panelinhas acadêmicas ligadas às instituições muito sólidas, e você tinha grupos chamados de novas ciências, ou que estavam tentando se firmar campos científicos, né? Um deles é a história da ciência, de onde eu vim. A história da ciência, quando eu comecei a atuar na área, ela era uma história memorialista de velhos cientistas, não tinha. Ou era a filosofia da ciência, baseada no modelo francês e italiano de filosofia da ciência, ou era um velho cientista que, bem velhinho, resolvia contar a história da sua disciplina. Então,
também não havia nem comitê no CNPq para você apresentar um projeto de história da ciência. Tudo isso eu vi nascer, anos 80 e 90. Então, para você ver como os movimentos eles são concomitantes, como você tem dinâmicas que vão ali subjacentes, que vão formando essa massa de consciência que não existia, né? Então, esse grupo da Ampox, ele não tinha nem cidadania, nós éramos esquisitos, porque nós falávamos de ciências ambientais. E houve até um movimento para nos expulsar da Ampox. E aí nós criamos a AMPAS, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, né? Liderada por um grupo que juntava pessoas da USP, da Unicamp, também da Universidade Federal de Recife, aqui também do Rio de Janeiro, que tem até nome e endereço, era José Augusto Pádua, Eduardo Viola, eu sei os nomes de todo mundo que estava ali e que criou esse campo que não existia. Entende? Então, agora, não existia assim, como você falou, nessa tradução do conhecimento científico, da utilização do discurso científico, como hoje é usado, por exemplo, largamente pelo IPCC, pelas pessoas que estão envolvidas nas questões climáticas. Então, não havia. E aí o que acontece? Mas se você olhar lá na origem, como eu te falei, os científicos sempre estiveram presentes. Estavam presentes na IUCN, estavam presentes no conservacionismo, está presente mesmo naquela, digamos assim, naquela ecologia mais poética do James Lovelock, estava presente. E ele só, então, se aproxima de um discurso para a opinião pública no final dos anos 90. É a década de 2000 que vai marcando aí um crescimento exponencial da literatura ligada ao meio ambiente. Antes não tinha. E esse campo eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi ele nascer, né? Eu vi ele se formar. Então, são todos campos que não existiam há 20, 30 anos, essa que é a verdade. Mas hoje eu acho que o diálogo já existe e é muito importante e necessário. E mais, a ciência ambiental ela teve um desenvolvimento tremendo em todas as áreas. Muito bom. Certa vez você disse que o que existem são minorias ativas, ou seja, sempre as mesmas pessoas estão envolvidas de certa forma. Por que é tão difícil formar novas lideranças ambientais? Eu acho que tem várias pistas nessa resposta, que não é uma resposta simples. A primeira pista é que o movimento ambientalista ele também ficou, digamos assim, muito chateado, meio desconfiado, porque eles exclusivamente falavam pelas questões ambientais, né? E depois da Rio 92, outros atores entraram em cena e começaram a falar também com a mesma liberdade. Hoje você chama tranquilamente alguém do Instituto Ethos para falar de meio ambiente, que é o Instituto Empresarial, do CEBEDES, que é um conselho empresarial. Então, você tem outros organismos, outras organizações sociais, não exclusivamente de ativistas ambientais, que se qualificaram nesse processo para falar também sobre meio ambiente, né? Hoje é uma agenda abraçada por muitos segmentos sociais. Então, eu acho que, primeiro, houve essa retranca, né? Uma ideia assim de que, bom, estão tentando roubar a nossa agenda. E por que estão tentando roubar a nossa agenda? Porque essa agenda agora se tornou estratégica, ela tem visibilidade, ela tem recursos, porque também aconteceu o seguinte, muito dinheiro que vinha de ajuda para o desenvolvimento no país secou. Houve um reconhecimento por parte dos grandes organismos internacionais que o Brasil, nos anos 90, tinha se tornado um país em desenvolvimento com recursos suficientes para promover o seu próprio desenvolvimento. Então, e que haviam outros países no mundo mais carentes, na África, no Oriente Médio. Então, as torneiras começaram a secar, mas não na área ambiental. Na área ambiental foi o contrário.
houve um aumento no fluxo de recursos. E você sabe que onde há recursos, há interesses, há disputa, né? Então, os ambientalistas, eles sofreram esse primeiro revés de ficarem um pouco, não digo isolados, mas assediados por outros movimentos sociais. E isso criou também uma ideia de que quem é ambientalista, quem não é ambientalista, né? E quem é que está na linha de frente, quem não está. A outra coisa é que, à medida que o movimento ambientalista foi desafiado a não só fazer denúncias, mas apresentar soluções, você criou dentro dos próprios movimentos das organizações, tecnocratas, eu não digo burocratas, mas tecnocratas, pessoas que se especializaram em viajar, fazer reunião, falar inglês, negociar recursos, apresentar projeto, saindo daquela linha do embate, né? E isso fez com que uma parte do movimento ambientalista ficasse muito parecido também com o que tem hoje no governo, nas empresas, etc. E não é inspirador. Não é inspirador alguém dizer para você, numa reunião, como é que elabora um projeto, como é que consegue recursos, como é que usa indicadores, isso não é inspirador, né? E aí a agenda do marketing, da maquiagem verde, ela também, com recursos e com estratégias de marketing que eles dominam muito bem, eles começaram a conquistar a juventude. Então, você usa uma camiseta dizendo, né, eu apoio a conservação dos tigres, sei lá, na Namíbia. E aí a pessoa que usa aquela camiseta, que pagou R$100 por ela, acha que está fazendo alguma coisa pelo meio ambiente, por usar aquele outdoor, né? Então, quer dizer, as pessoas passaram a ter mais consciência ambiental? Passaram, sim, mas uma consciência ambiental até a segunda página, né, que não corresponde a gestos que se esperaria delas, ou ações mais consequentes. E também porque os problemas foram apresentados numa tal magnitude que as pessoas também se sentem impotentes. Porque a verdade é o seguinte, se as mudanças climáticas são problemas de governo, são problemas irreversíveis, que nem os cientistas vão conseguir reverter, o que eu, humildezinha, que não entendo nada dessa complexidade, posso fazer? Né? Aí apareceram esses movimentos do consumo consciente, que são interessantes. Eu mesma já militei nessa questão do consumo consciente, já fui conselheira do Acatu, etc. Mas pulveriza porque você acha que ao separar o lixo, ao usar menos plástico, ao comer orgânica, não sei o que, você está fazendo a sua parte. Mas você não vai sair para... Você vai organizar movimentos que quase são invisíveis. Por exemplo, eu mesma aqui no meu prédio, eu organizei a coleta seletiva. Né? Mas isso aí não é aqui, no âmbito do meu prédio. Isso também não ganha visibilidade, não está inspirando as outras pessoas, né? Então, tem isso. A outra coisa é a concorrência das causas. A sociedade está muito mobilizada, mas não pelos mesmos assuntos. Tem muita gente mobilizada na causa feminista, muita gente mobilizada na causa contra o racismo, muita gente mobilizada nos direitos humanos, muita coisa na defesa da criança e do adolescente, muita gente nas questões ambientais. E por mais que a gente fale, não, as questões ambientais, elas deveriam vir primeiro, porque, afinal de contas, né, se houver uma extinção em massa, todos, independente da cor, se é amarelo, branco ou verde, nós todos morreremos. Isso não é uma coisa que diga, que fale ao coração de todo mundo. As pessoas não estão assim tão convencidas. Elas estão mais convencidas recentemente, não pela estratégia do amor, mas pela estratégia da dor. Agora, esses eventos, né, chamados extremos, é que estão deixando as pessoas mais alertas. E pela pior via, porque o medo é uma energia paralisante, ela não é criativa, ela é reativa. O que eu faço para sobreviver? Pode criar dois tipos de sentimento. Um, que é o sentimento da solidariedade, vamos nos unir para ver o que dá para fazer, e pode também ser um movimento mais individualista, radical, no sentido que se dane os outros, eu vou dar um jeito de eu sobreviver nesse mundo louco. Né?
E aí você vê massas de gente hedonista, que desperdiça, esses bilionários malucos que surgem aí à torta e à direita, né? Você coloca 2 milhões de pessoas para ver Lady Gaga e você não coloca 2 milhões de pessoas para reclamar aqui no Rio de Janeiro da Baía Sepetiba, que está sendo cada vez mais poluída, afundando no mar de lama. Então, são essas coisas. Eu acho mais difíceis. Há muitas causas, não é que os jovens não estão mobilizados, mas eles se apaixonam por diferentes causas. E sempre foi assim, eu acho, de certa forma. Agora, sobre as minorias ativas, é verdade. Eu acredito que não existe nenhuma grande ideologia que surja de um grupo imediatamente. É sempre um grupo pequeno, né, da vanguarda, que vai trazendo aquelas ideias até que elas vão ganhando mais segmentos e até que elas se tornem uma ideologia de massas ou uma ideologia capaz de operar numa sociedade de massas, leva um processo social bastante complexo e longo. A senhora também uma vez disse que a sociedade é mais inteligente que o Estado. E aí eu queria tentar linkar essa frase com o que a senhora também acabou de dizer, que é essa pulverização de agendas que nós temos no mundo moderno, né? Não parece que essa pulverização acaba por enfraquecer todas essas agendas e que nós poderíamos convergir todas em uma apenas, que é a educação, né? Quer dizer, eu lembro Vilmar Berna, não sei se a senhora conheceu, um grande amigo, grande ambientalista brasileiro, dizia... Sim, ele era aqui do Rio de Janeiro, né? Isso, de Niterói. Vilmar dizia, o problema não o problema é a educação. Se tivermos educação forte, não precisaríamos de educação sexual, educação ambiental, educação para o trânsito, etc. E nesse cenário, nós não somos realmente dependentes de um Estado forte para garantir que as causas, que todas essas agendas, sobretudo a causa ambiental, seja efetivada e seja trazida para o centro das discussões públicas, políticas, de estados, municípios e do país como um todo? Há controvérsias, né? Essa história do Estado forte, ela tem, hoje, muitos críticos. A ideia de um Estado forte, centralizado, foi perdendo força com a derrocada do mundo chamado comunista, socialista, e principalmente com a chamada vitória do pensamento neoliberal na Europa nos anos 80. E esse pensamento neoliberal, ele foi rapidamente absorvido no mundo todo por conta da globalização, né? A globalização acelerou por vários mecanismos, que eu teria que dar uma aula para explicar como que isso aconteceu, né? Ela se tornou uma ideologia praticamente vitoriosa no mundo, a tal ponto de que o ambientalismo, e isso divide os ambientalistas hoje, né? Ele não é mais considerado uma doutrina revolucionária, mas uma doutrina reformista. Que é capaz, por exemplo, de esverdear o capitalismo, mas não de mudar o sistema, né? Hoje, há uma prevalência da chamada agenda pragmática, e essa agenda pragmática é do ambientalismo de resultados, e quanto menos mexer nos princípios, melhor. Porque há uma ideia de que quando você vai aos princípios éticos, você então encontra embates e impasses difíceis de serem resolvidos, e hoje há essa ideia de que é melhor atuar por agendas de consenso do que ficar no confronto. Quando você pergunta se a educação ela resolve, eu acho que não resolve, eu vou dizer por quê. Vou pegar um país que fez uma revolução na educação e que hoje está entre um dos países mais desenvolvidos do leste asiático, que é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul fez, em 10 anos, uma revolução no seu sistema educacional. E aí, quando você vai olhar para o que produziu essa sociedade, você vai ver o seguinte: do ponto de vista ecológico, até porque teve o Kofi Annan, não, um dos secretários da ONU foi coreano, estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, me fugiu. Mas tem uma série de programas na Coreia do Sul ecológicos que deram certo,
de despoluição de rio, de agendas de transição energética, do ponto de vista ecológico, eles não jogam lixo na rua, tem tudo isso. Mas quando você vai olhar a sociedade coreana, é uma sociedade que tem um alto índice de suicídio entre os jovens, tem a menor taxa de natalidade do planeta, as pessoas não querem ter filhos, eles trabalham cerca de 50 horas por semana, é uma sociedade estressada, a coisa que você mais vê na Coreia, eu visitei e vi, a gente bêbada na rua. Então, o que essa revolução educacional produziu isso? Eu acho que não é só a educação, não é só a educação tal como nós a entendemos. Né? Eu acho que é muito mais do que uma reforma do sistema educacional. É uma educação um pouco na linha do que se fala da ecologia integral. É uma educação em que você promova os valores da cooperação, do pacifismo, né, do respeito aos outros seres da natureza, que não sejam só os seres humanos. Então, eu acho que não é só uma revolução pela educação, uma educação tal qual nós a conhecemos hoje, ainda mais agora, onde há uma ideia distorcida de que ela tem que ser totalmente atualizada tecnologicamente, digamos assim, né? Uma sociedade cada vez mais técnica e mais tecnológica, eu acho que ela não vai dar conta, sabe? Então, eu não vejo a educação como uma panaceia que vai resolver tudo. Desde que eu sou menina, se diz que no Brasil tudo é uma questão de educação. Eu não sei, hoje eu tenho dúvidas sobre isso. Acho que a educação é muito importante, ela é essencial, mas ela não vai resolver o problema dos modelos, nem dos modelos de produção, nem no modo de organização da sociedade, nem nos modelos mentais que nós utilizamos hoje para medir nossa qualidade de vida. Eu acho que não resolve tudo. Sobre a questão do Estado forte, o Brasil, nós temos ainda um Estado forte, né? As nossas pesquisas, que eu esqueci de mencionar, que além da primeira edição que nós fizemos em 1991, nós repetimos a pesquisa de 4 em 4 anos até 2012, às vésperas da Rio+20. Então, eu tenho uma série longitudinal comparativa, eu consigo acompanhar direitinho a evolução da agenda. Percebe-se claramente que, embora tenha havido um avanço grande no entendimento da sociedade sobre a questão do meio ambiente, nas questões políticas, eles ainda acham que o Estado pode tudo e fazem pouca distinção entre o que é atribuição do governo federal, do governo municipal e do governo federal. Tudo é como se fosse o governo federal, o presidente, etc. A culpa ou o bônus é muito pouco atribuído aos governos estaduais e municipais, sempre ao governo federal. É uma presença ainda muito forte, uma coisa como se fosse um Estado paternalista, né? Um Estado que intervém praticamente em tudo, né? Muito intervencionista. Então, eu acho que nós ainda temos um Estado forte. O que a gente luta é para que tenha um Estado menos autocrático, menos privatizado, né, pelos interesses de segmentos privilegiados da sociedade, e que ele atue mais em favor da redução das desigualdades e da igualdade econômica e assim por diante. Mas nós ainda temos um Estado forte no Brasil. E mesmo em termos de mercado, que agora se fala muito do Brasil inserido na globalização, essas taxas, etc. Então, o Brasil é um dos mercados mais protegidos do mundo. Não é, aqui não tem essa farra toda neoliberal que as pessoas pensam que tem, não. Então, o governo no Brasil ainda tem muito poder. E nós estamos nessa saia justa agora porque criou-se, né, um conflito entre os poderes, sendo que hoje, claramente, nós temos hoje arestas aí, principalmente entre o legislativo e o executivo. A gente costuma dizer que nós temos um presidencialismo no nome e um parlamentarismo na prática, né? Como é que a gente vai resolver esse imbróglio? Só o futuro dirá. Talvez uma nova constituinte, porque também a Constituição de 88, ela já foi tão alterada, já se colocou tanto jabuti, tanto rebotalho, tanto peduricalho, que ela não é mais a Constituição de 88, né? Então, mas
Eu não sei nem por que não se chama uma nova Constituinte. Talvez porque o ambiente não esteja tão estável para que isso ocorra, né? Pois é. Professora, quero te agradecer muito a gentileza de participar conosco, compartilhar sua experiência, histórias magníficas que eu tenho certeza que quem assistir vai se enriquecer muito com a história da conservação no Brasil, da ciência, da influência da ciência. Quero aqui render minhas homenagens pelo seu esforço, sua dedicação, tantos anos de trabalho pela sociedade brasileira. É um trabalho que não é para a gente, né? É um trabalho para as futuras gerações, é um trabalho para a sociedade como um todo. Ainda, né, um pouco gripada, com o esforço. Mas eu tive sorte, muito, né? Não tossi nenhuma vez, já foi uma coisa. Então, eu queria falar do meu livro, antes de terminar, né? Fica à vontade, claro, claro. Eu publiquei esse livro que se chama Conta Quem Viveu, Escreve Quem Se Atreve, Crônicas do Meio Ambiente no Brasil, onde justamente eu conto essas histórias, algumas delas aqui foram contadas, e eu busquei escrever um livro que não fosse técnico, não é livro para cientista, não é livro para sala de aula, mas é um livro que conta de maneira leve, quase como uma crônica mesmo, memorialista, o que aconteceu aí no ambientalismo brasileiro desde que nós nos interessamos por essa agenda e desde que ela criou ou ganhou essa importância na chamada Agenda Pública Brasileira, né? É um livro editado pela CRV Editora, tem na estante virtual, tem na Amazon, e aí, então, quem puder adquirir o livro vai saber muito mais histórias, além dessas que eu contei para você aqui hoje. Maravilha. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Espero que a gente possa se encontrar em algum momento e trocar mais. Claro, Magela, eu que fiquei curiosa de saber sobre você. Então, qualquer hora você vai me contar aí, ainda mais sabendo que você foi um militante da Agenda 21, ou seja, um companheiro de jornada. Então, qualquer hora eu quero saber mais sobre você, tá bom? Vai ser um prazer, estou aqui à disposição. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Acompanhe nossas entrevistas, tem muito material bacana no nosso canal, na página do YouTube da ONG Grupo Brasil Verde. Só digitar lá Grupo Brasil Verde, você vai encontrar muito material sobre conservação no Brasil. Então, nos vemos no próximo programa com mais um convidado.